Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É sempre com muita alegria que a gente se encontra nessa casa, que nos ampara, que nos acolhe. Agradecemos, aos nossos irmãos internautas por nos acompanharem, as nossas atividades da nossa casa. E que na noite de hoje a gente consiga dar a permissão para que os amigos espirituais consigam atuar sobre cada um de nós, nas nossas necessidades maiores, naquilo que a gente vem rogando sempre ao alto e que muitas das vezes não recebemos ainda porque não estamos preparados. Então, que possamos ser abençoados na noite de hoje. E a noite de hoje a gente vai falar sobre o Cristo Consolador. O Éder fez a exposição, falou das 3 revelações, há umas 2 palestras atrás, e a doutrina espírita, ela é a 3ª revelação. E a gente vai falar do Cristo Consolador. O Cristo Consolador, não tem como a gente falar sobre o Cristo sem lembrar das passagens dele lá atrás. Então a gente volta um pouquinho no tempo e lembra da passagem do caminho de Emaús, quando, após a crucificação de Jesus,
seus discípulos, né, alguns deles, saíram de Jerusalém desanimados, tristes, angustiados. Por quê? O Cristo foi crucificado. E eles não sabiam como prosseguir, espalhando a boa nova do Cristo. Eles achavam que não iam conseguir. E assim saíram de Jerusalém para uma aldeia em Emaús. E no meio do caminho, enquanto eles caminhavam, apareceu um homem que os acompanhou, alguns discípulos, no meio da viagem. E naquela época a gente sabe que eles caminhavam muito, né? Nós, né, de repente, a gente estava lá com toda certeza, né? Gritando Barrabás. Isso é certo. E esses homens caminhando de Jerusalém para Emaús, e chorosos, tristes, amargurados, sem saber o que seria da boa nova, porque o Nazareno foi crucificado. E agora? Como espalhar a boa nova sem o Cristo? E no meio do caminho, um homem se juntou a eles e perguntou, observou, por que eles estavam tão tristes? O que houve? E aí um deles falou assim: você só é viajante aqui em Jerusalém? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui na região? E aí o viajante falou que não sei o que está acontecendo. O Nazareno, Jesus, ele foi crucificado. E aí o viajante tentou acalmar, né, esses discípulos, mas o que houve? Tentando fazer com que eles ficassem mais calmos. Mas e agora? O que a gente vai fazer? E o viajante tentando, sempre com boas palavras, para que esses discípulos, no caminho de Emaús, conseguissem mudar aquela psicosfera, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos de angústia, porque Jesus foi crucificado. E enquanto eles caminhavam, esse homem foi, né, bondosamente, ao lado deles, tentando sempre apaziguar. E quando eles foram para a hospedaria e lá começaram a partilhar de uma refeição, esse viajante, ao lado deles, a primeira coisa que fez foi abençoar o alimento. E aí, os discípulos prestaram atenção. Quem é esse viajante que está abençoando o alimento? Porque não era usual naquela época fazer isso, a não ser os discípulos e os apóstolos de Jesus. E aí que eles se deram conta que aquele homem, aquele viajante, era Jesus que estava acompanhando eles. Então a gente conta essa história que aconteceu, que as passagens de Jesus, né? Jesus falava sempre em parábolas também, e a gente foi sempre ouvindo muitas histórias, né? A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, é baseado no Novo Testamento. Então essa história, ela é para nos nortear e nos mostrar que, né, no sentido figurado, Jesus não morreu na cruz. Jesus não nos abandonou. Quando ele disse que mandaria um consolador, ele avisou que nós não ficaríamos o quê? Órfãos. Só que os apóstolos e os discípulos não acreditaram. Então ele fez várias aparições. Ele fez entre 15 e 18 aparições depois da crucificação dele. E essa foi uma delas. Então, quando a gente começa a falar do caminho de Emaús, que esses discípulos se afastaram de Jerusalém, a gente pega Jerusalém, que é uma palavra que em hebraico quer dizer cidade da paz.
a gente vai trazendo para o nosso sentido aqui, para o nosso estudo, que os discípulos foram se afastando de Jerusalém, foram se afastando da cidade da paz. E o discípulo, que era Jesus, o viajante que estava acompanhando esses discípulos, que ao mesmo tempo estava ali querendo ouvir, vendo a angústia deles, ele tentou apaziguar, ele estava mostrando para esses discípulos que ele estava ali, que ele o quê? Ele não morreu. Ele não morreu. E ao mesmo tempo foi para esses irmãos, quando eles se depararam e viram que era Jesus. Aí a gente vê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, né? Ele diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz assim, Jesus, vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essa mensagem, né, do jugo suave, né, que Jesus colocou para todos nós, ele, através dessa mensagem do caminho de Jerusalém, né, para Emaús, ele mostra para a gente o quê? Que ele não nos deixou órfãos, que ele viria, e ele veio para a gente através da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, quando a gente observa que muita gente, né, muitos de nós, procura às vezes uma casa espírita, uma igreja, seja um templo religioso, e acha que aquele templo vai curar a vida dele, vai melhorar a vida dele, vai melhorar. Se ele se dispuser a fazer isso. Porque não adianta estar fisicamente aqui na casa espírita colado no relógio, olhando a hora que vai acabar a palestra, não estiver concentrado, prestando atenção, não buscando fazer o exercício de casa, porque não é só ouvir palestra, é estudar, é ler, mudar comportamento. Então, a doutrina espírita ela é maravilhosa para todos nós, mas se a gente se dispuser a melhorar, quisermos acompanhar, porque senão não vai adiantar. A gente vai frequentar a casa espírita, não vou mais passear aqui não, porque lá não é bom, não resolveu o meu problema, estou desempregado, minha mulher é ruim, meu marido é isso, meus filhos é aquilo, né? Então eu estou doente, eu não consigo melhorar nada na minha vida, então vou mudar de casa espírita, ou então vou mudar de religião. Tem gente que muda até de religião, né? Porque não tem um compromisso. A doutrina espírita, ela não diz pra gente, ela não tem dogmas, ela não vai colocar pra gente coisas pra gente seguir, rituais, porque ela coloca pra gente que nós precisamos fazer a nossa parte. A mudança, ela é o quê? Interior. Cada um de nós recebe conhecimento, Cristo Consolador, né, que é a doutrina espírita, é um conhecimento, é a verdade. A gente precisa colocar ela para dentro e depois transformar o conhecimento que a gente recebe em ações, boas ações no nosso dia a dia. E como é que começa isso? Primeiro, dentro do nosso lar, na nossa casa, com os nossos mais próximos, que é o mais difícil, não é verdade? É a nossa prova maior, que a gente roga, pede por misericórdia a Deus que nos coloque naquele seio familiar, mas a gente não dá conta, né? Quando a gente chega lá, encontra aquelas criaturas, né, que nós amamos muito, mas que temos dificuldades. Então, a doutrina espírita, ela nos dá o quê? Um caminho, um entendimento. Ela nos mostra por que estamos aqui, de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos.
Então, esse é o conhecimento que o Espiritismo traz para a gente. É a compreensão, a consolação. Ah, mas eu não estou pregando aqui o sofrimento, que a gente tem que sofrer para aprender. Não. A doutrina espírita nos educa na dor, no sofrimento. Porque não adianta a gente sofrer e se lamentar, reclamar da vida. Ah, coitada de mim, estou passando isso, assim, assim. A gente só quer falar dos nossos problemas, mas a gente não se coloca no lugar do outro. E Jesus disse o que pra gente? Que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente vai aprendendo, né, que a gente precisa ser indulgente, né, com a imperfeição do outro, a gente precisa se colocar no lugar do outro e que a gente vai aprender com as aflições do outro, não só com as nossas, mas a gente vai começar a compreender, aí sim, aí a gente está começando a entender o Espiritismo. Porque muita gente deixa de ser espírita, porque não aguenta, como diz o nosso querido e grande orador José Raul Teixeira. Espiritismo, ele tinha sim uma palestra, em várias. Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E não é verdade? A gente é muito criticado, a gente é muito cobrado. Por quê? A gente quer mudar a nossa maneira de ser, mas os próprios irmãos ao nosso lado nos cobram, nos apontam o dedo, nos criticam, porque a gente quer as coisas todas certas. Nós queremos, sim, um mundo melhor. E esse mundo melhor começa onde? Dentro de nós primeiro. Então, quando a gente pega esse compromisso com a doutrina, a gente passa a ficar o quê? Mais seletivo, mais exigente. A gente procura ser mais disciplinado, né? E aí a gente volta em outra passagem de que Jesus, que é o cego de Jericó. O Bartimeu, ele era cego, pedinte, perambulava na rua, mendigo, né? E ele pedia dinheiro e quando, na época de Jesus, ele queria também ser curado. Gritava Jesus e a multidão também falava para ele, para que você está incomodando, está incomodando. E Jesus, ele estava ali, sempre pronto a ajudar todos, ele prestou atenção, né? E aí ele chegou para o Bartimeu e perguntou, o que você quer que eu faça? Né? O que é que você quer que eu te faça? E aí o cego de Jericó falou para ele, que eu veja. Ele falou que eu veja, né? Ele sair daquela escuridão. Então, no sentido figurado para a gente, é o que a gente vivencia no nosso dia a dia. A gente quer sair das nossas problemáticas, das nossas dificuldades. A gente tem a doutrina espírita, que é Jesus aí mostrando para a gente a verdade. A gente pede para sair da escuridão, porque a gente quer ver. A gente pede, mas a gente não vê. A gente não quer. A gente pede para ver, mas a gente não quer ver. Né? Jesus não falou que a gente vai ter olhos de ver e ouvidos de ouvir? Mas a gente não quer. A gente quer que Jesus, a doutrina espírita, Deus, amigos espirituais, façam a parte deles. Façam a parte deles. E nós fazemos a nossa parte, a gente precisa pensar com relação a isso, né? Então é muito fácil, né, a gente cobrar, a gente se fazer de vítima. Mas nós temos uma bênção, uma luz na nossa vida, que é a doutrina espírita. E quando a gente começa a entender que a gente precisa fazer um esforço para que ela entre na nossa vida, faz toda a diferença. E quando a gente começa a compreender as dores do outro, a diferença é maior ainda. Porque aí a gente não vai se queixar tanto das nossas dores, né? O nosso carro vai doer menos. Por mais que a gente esteja ali com dor, mas o outro está ali com uma dor maior que a nossa. Às vezes a dor dele nem é maior que a nossa. Mas aí a gente se cala para ouvir o irmão. Porque às vezes ele não tem o entendimento que a gente tem. Então se a gente hoje já tem
esse entendimento da doutrina, a gente precisa ser melhor um pouquinho. A gente precisa fazer esse esforço. Quando a gente lembra também da passagem de André Luiz, né, no livro Nosso Lar, pelo umbral, que ele levou 8 anos no umbral, sofrendo, né? Quem leu Nosso Lar, quem não leu, a gente tem na biblioteca, 8 anos sofrendo no Nosso Lar, né? Ficou no umbral. Mas por quê? Ele chegou lá, ele não sabia, ele não acreditava em nada, foi parar naquela situação por conta dos atos dele, por conta dos seus próprios atos. E ele chegou um momento, né, que ele mesmo se deu conta que, peraí, deve existir uma força maior aqui, tá bom? Deve existir uma força maior aqui. Eu estou aqui, ele estava bebendo aquela água suja, né? Comendo lá, tá lá misturado naquela lama, né? No umbral, naquele lugar não agradável, até que ele despertou. Deve haver uma força maior aqui. E ele se tocou. Deve existir Deus, alguém. E aí, quando ele parou e fez uma prece, o que aconteceu? Clarencio apareceu do lado dele, né? O amigo espiritual. Clarencio apareceu só naquela hora para ele? Não. Clarencio teve o tempo inteiro junto dele. A mãe dele, já desencarnada, ela não estava ali, mas estava por perto, estava intercedendo com ele. Mas o Clarencio estava o tempo inteiro ali. Só que ele não estava preparado, ele não pediu ajuda ao alto, ele não sabia o caminho a chegar. E assim somos nós. Não adianta a gente conhecer a doutrina espírita, saber o caminho, se a gente não faz por onde. Se a gente não mudar os nossos atos, né, as nossas ações, a gente não vai melhorar, gente. Não adianta que a gente não melhora. Então não basta a gente conhecer a doutrina, a gente precisa praticar. Como praticamos? Nas oportunidades que a gente tem de trabalho, na casa espírita, no movimento espírita, dentro da nossa casa, no nosso lar, junto com os nossos familiares. A gente às vezes deixa de ajudar, às vezes dentro de casa, ser caridoso, ouvir o outro, não criticar as ações do outro, mas a gente se pega criticando, resmungando, não é verdade? A gente não tem paciência, a gente é o primeiro a apontar o dedo, não temos paciência nenhuma com o nosso ente querido. A gente está falando primeiro do lar, vamos falar do ambiente de trabalho, da sociedade. A sociedade, então, as pessoas não têm paciência umas com as outras. Às vezes até tem, porque é um estranho. É mais fácil, às vezes, a pessoa ter paciência com um estranho, tratar super bem, mas não trata bem o seu familiar dentro de casa. Ou então trata super bem a visita, né? Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente prepara, né, o melhor, arruma a mesa, faz o melhor lanche, se prepara para a visita, mas a gente não se prepara para os nossos familiares dentro de casa, montar uma mesa, para tomar um café juntos, para fazer uma refeição juntos, sem brigar uns com os outros, mas aí para a visita a gente se, né, predispõe a estar ali bonitinho, botamos uma máscara, né, social e ficamos. Mas isso é o correto? Não, não é o correto. Né? A gente precisa fazer o exercício de quê? O exercício para que a gente consiga melhorar. Através do sofrimento, da dor, a gente vai crescer muito. Mas a gente não está pregando aqui que a gente vai ficar sofrendo. Não, não estamos aqui para sofrer, mas aprendemos como passar pelo sofrimento. A doutrina espírita ensina como passar pelo sofrimento, tendo resignação,
tendo paciência, compreensão. Por que eu estou passando determinadas coisas hoje, se eu nunca fiz mal para ninguém no passado? Nessa vida, eu nunca fiz mal para a Cláudia. Mas por que será que ela não gosta de mim? Bom, nessa vida eu não fiz, mas e na outra vida? Por que será que estamos juntas? Não sabemos, mas a gente tem que aproveitar o quê? O momento que a gente está. Então Deus colocou todos juntos para que a gente conseguíssemos superar as nossas dificuldades. Então nós não estamos aqui por acaso. Cada um no seu cantinho, né? Dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, onde quer que esteja. Todos nós fazemos a diferença na vida de alguém. Somos exemplos para alguém, por mais que a gente não ache. A gente vai fazer sempre a diferença. Então, quando a gente fala do Consolador, né, que é a doutrina espírita, a gente tem essa consolação em nossos corações. A gente começa a entender, não estamos sozinhos. A espiritualidade amiga cuida de todos nós. Porque Jesus disse o quê? Que teríamos aflições. Ele não disse isso? Ele diz assim, no mundo só tereis aflições. E a gente, por estar aqui na Terra, que é uma escola, a gente está fazendo o quê? Aprendendo, estamos o quê? Estudando, praticando o que a gente aprendeu, estudando. Uma hora a gente vai passar de série, mas vamos passar de série quando a gente estiver afiado, estiver ali com a lição certinha, prontinha, com os nossos melhores sentimentos, não desejando mal a ninguém, sabendo perdoar, sabendo amar. Não adianta da boca para fora, porque vocês podem falar para mim e eu posso falar para vocês. Qualquer coisa, vocês vão acreditar e eu vou acreditar em vocês. Agora, a espiritualidade, assim como Jesus, ele sabe de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas aflições. Então não adianta, não ficamos escondidos. Somos transparentes. Espíritos, somos o quê? Imortais. Então vamos sair daqui da maneira como estamos agindo em nossas vidas, no nosso dia a dia. Se eu estou procurando ser boa, não estou querendo lesar ninguém nessa vida, estou fazendo esse esforço, quando mudarmos de esfera espiritual, quando desencarnarmos, largarmos esse corpinho emprestado aqui, nós iremos para os locais afins. Iremos encontrar aqueles espíritos igual aos nossos pensamentos, às nossas ações. Ah, mas vocês vai para um lugar, vamos fantasiar o mundo, o céu. Vamos para o céu. O céu a gente já sabe que está dentro de nós. Dentro de nós tem o céu e o inferno. Ele vai nos acompanhar, dependendo das nossas atitudes. É o que a gente já conversou. Não podemos e não conseguimos enganar a ninguém. Então, através da doutrina dos espíritos, a gente pega esse conhecimento e quando conseguimos entendê-lo e praticá-lo, as coisas ficam mais leves. A gente já começa a olhar para o outro e aquilo às vezes já não nos incomoda mais, como incomodava há 5 anos atrás. Não precisa nem mais 5 anos, né? Eu acho que 2 anos atrás. Tem coisas que hoje a gente já olha assim, não me incomoda mais, não vou gastar minha energia com isso. Ah, mas o outro falou isso, o outro pensou isso. Mas ele pensou, eu sou assim? Não sou assim. Então, a opinião do outro não vai me interessar.
Nós precisamos entender que a opinião do outro não é mais importante do que as nossas ações. Infelizmente, a maioria de nós se importa muito com o que o outro pensa, com o que o outro acha da nossa vida. Felizmente somos assim. Todos nós, em determinados momentos da nossa vida, a gente se importa com o que o outro vai pensar. A gente tem que parar com isso. Não é importante isso. O importante é o que eu estou fazendo para ser melhor e o que Jesus vai pensar de mim. Se eu deixar de fazer determinadas coisas, se eu deixar de ter compaixão com meu irmão, se eu não puder ajudar ele materialmente falando, que eu consiga fazer uma prece para ele, consiga encaminhar ele para uma instituição, consiga fazer alguma coisa para o outro. Não precisa ser material, mas uma caridade o quê? Moral. Aquela caridade de ouvir o outro, a caridade de fazer uma prece para o outro, de ter bons pensamentos. Às vezes você não consegue nem falar com aquele outro, não tem condições. Mas você emite o quê? Bons pensamentos para ele. Então essa é a nossa parte, é a nossa caridade, é o que podemos fazer. A gente precisa colocar tudo isso em prática. A doutrina espírita nos esclarece muito com relação a isso. Então, quando a gente olhar para o outro e ver que a opinião dele não nos interessa, não é importante para nós, não vai nos afetar, apesar de que sabemos que as energias, o pensamento, ele somado com as outras energias, né, da psicosfera, dependendo da nossa situação, ela vai nos atingir, sim. Às vezes nos atinge quando a gente está ali mais amuadinho, está mais quietinho, meio para baixo, achando que ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Aí se vier uns pensamentos ruins, porque a gente sabe que os dardos venenosos existem, eles vão chegar até nós. Mas vai caber a cada um de nós receber ou não esses dardos. Então a gente precisa estar sempre com o quê? Com o nosso padrão vibratório elevado. E como a gente mantém o nosso padrão vibratório elevado? Em prece. A gente está sempre em prece. A gente não precisa estar fechado em 4 paredes para fazer prece. Podemos fazer prece em pé, andando na rua, podemos fazer prece na fila, no banco, no supermercado, tomando banho, conversando com a pessoa. Você está conversando com a pessoa e a pessoa está falando e você está ali, ó, em prece. Em prece, está mandando boas energias para a pessoa. Então a gente faz caridade assim, enviando bons pensamentos, bons fluidos para o outro, conversando com o outro. Então, como a gente mantém o nosso padrão vibratório elevado? Dessa maneira, bons pensamentos, boas palavras, não tendo conversas chulas, palavrões, né? A gente procurar ter sempre uma conversa boa, porque vai virando costume ali, você está sempre assim. Ou então, se a gente não consegue ainda, vamos botar uma música mais agradável, tranquila. Não consigo fazer prece onde tem muita gente. Tudo bem, faça no seu local adequado, faça na sua casa, no seu quarto fechado, mas podemos fazer prece em qualquer lugar. Jesus subia ao monte sozinho, ou às vezes acompanhado dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e fazia prece. Sempre recorreu. Jesus recorria à ferramenta, né? A essa poderosa ferramenta da prece. Ele ia falar com o Pai, ele ia falar com Deus. E por que a gente às vezes não deixa de fazer? Não acredita que a prece tem uma ação poderosa. A prece tem uma ação poderosa. A gente precisa ter esse hábito. É muito importante. Outra coisa para melhorar o nosso padrão vibratório é manter o pensamento elevado, se a gente não consegue, tiver condições, ir para um lugar tranquilo, olhar o mar,
olhar uma mata, observar uma flor, observar uma criança, que é uma coisa mais gostosa, né? Você observar uma criança, né? Maria Flor, por exemplo, né? Aquela coisa deliciosa, aquele sorriso espontâneo, que cativa, que a gente olha e não se cansa de apreciar o que Deus fez. Não é bonito? Então tem muitas maneiras de a gente manter o nosso padrão vibratório elevado. É meditação, é prece, bons pensamentos, boas conversas, e assim a gente consegue. Então, a doutrina espírita, ela é muito clara nesse sentido. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, a gente precisa dar atenção às necessidades alheias, não só as nossas. As nossas a gente já sabe como lidar. Se a gente ainda não consegue lidar, então vamos fazer um exercício. Vamos buscar a leitura sadia, a meditação, a conversa. Fugir daquelas conversas que não tem nada a ver. Programas de televisão que não tem nada a ver e não acrescentam em nada. Buscar uma boa leitura, uma boa companhia, boa conversa. Tem tanta coisa para fazer que pode nos ajudar no nosso dia a dia. Por que a gente não busca? A gente vai deixando de lado. Porque é mais fácil. Essa onda mental, ela nos puxa. E nós temos facilidade de fazer o quê? Cair. De elevar o padrão? Não, demoramos. Mas baixar o nosso padrão é rápido. Basta alguém chegar assim, José, olha só. Sabe fulano? Bom, aí a gente já quer saber o que vai falar do outro. Nós temos um péssimo costume da nossa natureza ainda muito atrasada. A gente quer se envolver com as coisas que não são boas, com a problemática do outro. Não nos diz respeito, é problema do outro. Vamos buscar assuntos sadios. Tem tantos assuntos sadios, tantas coisas boas para a gente fazer, mas a gente gosta mesmo, quando alguém chega, a gente dá aquela atenção. São conversas que não nos levam a lugar nenhum e a gente vai botando para dentro de nós. Então temos que fazer o contrário, vamos deixar de lado isso e vamos colocando coisa boa. Tantos exemplos bons que Jesus nos deixou, ele está sempre perto de nós. E a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, ele está o quê? Muito próximo de nós. Está aqui. Jesus está aqui conosco. Precisamos o quê? Ouvidos de ouvir, olhos de ver. Está conosco nas nossas ações. Se a gente está falando a verdade com o nosso irmão, se a gente não está mentindo, Jesus está do nosso lado. A gente pode até mentir para o outro, mas Jesus está vendo que é mentira. Então Jesus, ele se apresenta para a gente através de um livro. Vamos lá, às vezes triste, buscar uma mensagem, aí a gente abre uma página, aquela página vem direto na nossa aflição. Quem está falando com a gente? Jesus. Às vezes é um amigo que nos dá um abraço, nos dá uma ideia. Quem está falando com a gente? Jesus, através do amigo. É através do sonho, através de um pensamento. Eu tive uma ideia maravilhosa. Olha que ideia maravilhosa que eu tive. Não, é Jesus. Então Jesus está o tempo inteiro conosco, o tempo inteiro. Mas não tem até um quadro, né, que é muito comum de Jesus, ele do lado de fora da porta, né? Essa porta não tem maçaneta, porque não é Jesus que abre a porta. A maçaneta do lado de dentro. Quem abre a porta? Somos nós. Nós é que vamos abrir a porta para Jesus entrar em nossas vidas. Se a gente não abrir a porta, Jesus não vai entrar.
Então, ele mandou o Consolador. Ele está pertinho de nós. Como ele diz aqui, numa parte do capítulo 6, ele diz assim, no item 5, venho, né, no advento do Espírito de verdade, que foi em Paris, 1860, venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, tal como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, o Espírito de verdade aqui, da maneira como a mensagem se apresenta, a gente já sabe que é Jesus, que fez parte da codificação. Então, quando ele disse, juntei o feixe de varas, os discípulos e os apóstolos. E ele juntou, na época, os 500 da Galileia para espalhar a boa nova. Quem eram esses 500? Eram os apóstolos, os discípulos, aqueles mais próximos dele, que espalharam a boa nova. Então, se hoje a gente fala de Jesus, graças a esse povo lá atrás, que espalhou a boa nova, e ela foi chegando até nós, todas as parábolas, né, as historinhas que Jesus contava, porque as pessoas daquela época, aquele povo, eles eram muito embrutecidos, eles não entendiam de outra maneira. Então Jesus contava historinhas, eram as parábolas, aí sim, eles compreendiam. E será que no dia de hoje também não é assim? Continua? Muita gente não entende ainda a palavra de Jesus, muita gente não conhece Jesus. Muita gente não conhece Jesus. Jesus é desconhecido para muita gente. Tem gente que faz confusão, Jesus e Deus. Jesus é filho de Deus. Jesus próximo de nós. Ele veio até a terra. E ele veio mostrar para a gente o amor verdadeiro. Ele veio nos mostrar. Ele veio aqui, estar junto de nós, porque, por misericórdia, ele queria estar muito junto de nós, porque ele estava querendo nos ajudar. Ele queria ajudar a humanidade. Então, como exemplo, ele veio até nós. Ele não precisava vir, mas ele veio, o Pai mandou, e ele levou muitos e muitos anos para conseguir reencarnar aqui, né? Vir até a Terra, porque ele já estava ele está numa escala mística. É o outro patamar que a gente vai chegar lá. Ele disse para a gente que nós iríamos chegar lá. Então, o Consolador prometido por ele, que é a doutrina dos Espíritos, ela está aqui, nas nossas mãos. Só precisamos o quê? Colocar em prática. Então, a gente fica muito feliz por essa doutrina de luz em nossas vidas, por esse facho, né? Tem uma mensagem que eu vou encerrar, que eu gostaria de ler para vocês, que é do livro Opinião Espírita. Eu só vou ler o último parágrafo, tá? Para nossa reflexão, para encerrar o nosso estudo. O livro Opinião Espírita, Chico Xavier e Valdo Vieira, tem mensagem de André Luiz Emmanuel. Essa mensagem é de Emmanuel. Facho libertador. O que é facho? É luz. Então, ele diz no último parágrafo, para a nossa reflexão: se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo,
entregues às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacione com ele seja responsabilidade em nossas mãos. Então está aqui comprovado, né? A bênção que recebemos de Jesus em nossas vidas, né? O Cristo Consolador. Então, fica para a nossa reflexão. Então, a gente está caminhando para o final da nossa reflexão, do nosso estudo. A gente aproveita esse momento da prece para envolver todos os nossos familiares, os nossos amigos, nossos entes queridos. Então vamos nesse momento buscando aquietar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que Jesus, o médico de nossas almas, esse amigo que está sempre ao nosso lado, consiga atuar sempre em nossas vidas. Agradecidos estamos por esta doutrina maravilhosa, por esse facho libertador que é o Espiritismo em nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Que os bons espíritos nos auxiliem para que possamos sair daqui levando junto de nós tudo o que necessitamos para a compreensão dessa doutrina, dos teus ensinamentos, Jesus, no nosso dia a dia. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos amigos, todos esses irmãos que nos acompanham sempre em pensamentos, que estão sempre ao nosso lado, sejam eles amigos encarnados ou desencarnados, espíritos que ainda não se deram conta das suas dificuldades, das suas situações, que possam permanecer nas esferas espirituais desta casa, recebendo todo o tratamento que necessitam. Que nós, Mestre Jesus, possamos doar o que há de melhor dentro de nós, em favor de todos aqueles que sofrem, Senhor, todos aqueles que não te conhecem ainda, todos aqueles, Senhor, que estão afastados de ti, que eles recebam a visita dos teus emissários, os teus mensageiros estejam presentes, levando a luz, levando o remédio necessário para as dores físicas e espirituais. Rogamos, Mestre querido, as bênçãos a todos aqueles irmãos, Senhor, sofredores, que saíram, Senhor, dessa esfera pela porta do suicídio. Que esses irmãos recebam o nosso carinho, as nossas melhores vibrações, e que os bons espíritos e que tua mãe, a nossa mãe maior Maria, possa acompanhar todos os irmãos desesperados, sem esperança, Senhor. Console todos eles. Abençoe a nossa cidade, o nosso país, os nossos governantes. Ilumine a mente deles, Senhor, para que todo o nosso povo, todo o nosso Brasil, Senhor, possa merecer, Senhor, continuar recebendo do anjo Ismael as bênçãos do alto, pois já sabemos que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está aqui, que estamos aqui. E assim, Jesus, mais uma vez te agradecemos por tudo, por esta casa que nos acolhe, por todos os irmãos que nos acompanham, que pedem preces, que eles recebam tudo na noite de hoje, Senhor, através de tudo que foi falado, reflexionado.
Agradecidos estamos, ser conosco hoje e sempre. Despede-nos na tua paz, no teu amor.